Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 13, versículo 27. E logo que Judas comeu o pão, o espírito de Satanás entrou nele. Jesus disse: vai e faze o que você tem que fazer. E logo Judas traiu, e todos os irmãos já sabem o que aconteceu na história. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quem está sendo usado pelo inimigo para te afrontar. Mas o Senhor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Irmã Adriane, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: não importa quem esteja se levantando, a maneira que esteja fazendo, está contribuindo para a tua vitória. A palavra de Deus também nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fique em paz, que não importa o que está vindo na contramão da tua vida, Labassu decanta lamanai, Deus, Ele está contigo. Labassu decanta lamanai. Quando os irmãos de José jogaram ele na cisterna, venderam ele como escravo, Labassu decanta lamanai. Deus estava no controle absoluto de todas as coisas ali, porque teve um dos irmãos de José que queria matar, ceifar a vida dele, mas o Espírito Santo, ele está no controle. Então não importa, mesmo que tudo esteja indo contra aquilo que Deus tem na tua vida, Deus está no controle absoluto. Repalabassu decanta lamanai. E todo este mal vai colaborar para o teu bem. Não importa as ondas contrárias, os ventos contrários. Jesus é o mesmo que andou sobre a tempestade. Quando todos pensaram que era um fantasma ali naquele mar da Galileia, Jesus disse: não temas, sou eu. Então Jesus, ele anda no meio da tempestade da tua vida. Ele anda no meio da tormenta. Ele já foi lá na frente, Labassu decanta lamanai. Ele já foi lá. Ele é onisciente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já foi lá, você crê? Você crê que Jesus já foi lá, naquele teu problema? Ele já quebrou a força de Satanás? Ele já quebrou o arco do forte? Você crê que Jesus já foi lá na frente e quebrou toda a armadilha preparada contra ti? Você crê que Jesus já foi lá na mata, na cachoeira, no mar, aonde fizeram um trabalho contra a tua vida, no centro de macumbaria, e Jesus já quebrou? Creia, creia. Decanta labassu, decanta lamanai. Aí vocês vão dizer: irmã Adriane, se Judas não era um escolhido do Senhor, por que Jesus aceitou ele como discípulo? Uma boa pergunta. Como eu já disse aqui, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Vocês acham, meus irmãos, que Jesus já não sabia? Você acha que os olhos de Jesus já não via a cobra que era Judas? Deus tem propósito, irmão. Não importa. Não importa, você está vendo a aparência. Jesus sabe de todas as coisas. Ele vai usar este mal que está vindo contra a tua vida para te abençoar. Porque quando Ele quer, até o diabo tem que obedecer. Deus usa as coisas mais improváveis. Aleluia. Situações, pessoas improváveis para te levar até a tua vitória. Vai e faça o que tens que fazer, Satanás. Porque quem vai na minha frente é o leão da tribo de Judá. Quem vai na minha frente é o Deus Pai Todo-Poderoso, que já determinou a minha vitória. Não importa o decreto, não importa se estão te vendendo por 30 moedas de prata, não importa se estão te difamando, se estão te acusando injustamente, se estão rindo da tua cara. Deus já quebrou tudo isso no reino espiritual. A vitória é tua. José caiu numa cisterna. José foi vendido como escravo. E os irmãos de José acharam que nunca mais ia ver a cara dele. E que o plano deles era perfeito. E eles pouco se importaram com o sofrimento do pai. Porque durante tantos e tantos anos, nenhum deles
foi homem para confessar para o pai a verdade. Olha, nosso irmão está vivo, não chora não. Ou seja, eles não amavam o pai deles de verdade. Não amava. Se eles tiveram algum arrependimento, meus irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus os convenceu de que eles estavam errados. Se eles tiveram algum arrependimento, porque Deus convenceu. Mas nem isso foi suficiente para eles falarem. Mas Deus teve um propósito até nisso. Imagina, meus irmãos, se naquela época alguns dos irmãos de José tivessem falado para o pai deles: pai, nós jogamos nosso irmão no poço, na cisterna, ele foi vendido como escravo para o Egito. O pai deles imediatamente ia pegar uma carruagem e ia resgatar José. E aí? Acabou-se. Então, meu irmão, não temas a tempestade, a tormenta, o mal que tem se levantado. Não temas. Não temas. Só Deus sabe o preço que eu paguei para chegar até aqui. Preço de lágrima, preço de dor, preço de sofrimento. E Deus sabe ainda o que eu estou passando. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que todas as coisas contribuem para o meu bem. Não importa o vento contrário que esteja balançando o meu barco, que esteja vindo contra mim. Deus, Ele já me deu a vitória. A vitória já é minha. Eu já alcancei a vitória. Você já alcançou a vitória, não importa. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, mas a última palavra ela vem do Senhor. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala de Amã, no livro de Esther. Amã fez de tudo para prejudicar aqueles que não se curvavam às suas vontades narcisistas. Ele queria de todo jeito matar Mardoqueu. Ele queria de todo jeito exterminar os judeus, porque ele não suportava a luz, o brilho, a fé daquele povo. Ele não suportava. Ele queria que aquele povo se curvasse para ele. Ele queria ser adorado. Ele achava que o mundo girava ao torno dele. Ele era tão traiçoeiro que se Deus tivesse permitido que ele prevalecesse, até o rei ele ia matar. E eu não duvido, meus irmãos, que aqueles soldados que vieram contra o rei para o matar, e Mardoqueu impediu, não foram enviados por Amã. Não, eu não duvido. Cobra é cobra, né? Cobra é cobra. Mas eu amo a palavra de Deus porque ela me faz abrir um leque. Alabassu decanta alamanai. E aí a gente lembra também de Paulo, né? Paulo ali, naquele navio, indo para Tarsis. De repente eles param ali, naquele local. E aí ele junta gravetos, acende aquele fogo e no meio daqueles gravetos tinha uma cobra escondida. A cobra veio e picou a mão de Paulo. E eles acharam que Paulo ia morrer. Aquele veneno não fez nem cosquinha, nem alcançou nada. Deus não deixou. Paulo estava cheio, repleto do Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa. Um homem que outrora era perseguidor do povo de Deus. Um homem que outrora era Alabassu decanta alamanai, uma ferramenta de Satanás. Quantos ele não matou, ele não torturou? Ele foi um dos que ajudou a matar Estevão a pedradas. Este homem teve um encontro com Deus vivo. Deus teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco, e o nome dele passou a ser Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela luz enorme. Imagina o estrondo, eu creio que a terra temeu. Ele caiu daquele cavalo. As escamas dos olhos dele caíram. Ele viu que tem um Deus maior do que tudo. Irmãos, Deus vai mostrar para o teu inimigo, assim como mostrou para Saulo, quem é que manda. Deus vai mostrar quem é que está no comando. Deus vai mostrar quem é que está do teu lado. E esse que te persegue, ou decanta labasubecanta lamanai, ou ele vai servir a Deus, ou ele vai ser paralisado por Deus, mas ele vai ter que parar de te perseguir. Amém? Judas, ele só teve uma missão: entregar Jesus. A missão de Judas era entregar Jesus. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Ele permitiu que Judas, o traidor, se infiltrasse no meio dos discípulos como um dos tais. Judas, ele parecia ser irmão de Jesus, mas não era. Ele parecia ser amigo de Jesus, mas não era. Ele parecia ser um confidente de Jesus, mas ele não era. Ele estava ali junto,
fazia parte, vamos dizer assim, da mesma família, estava dentro da casa, comia do pão, dormia, via as bênçãos, ele estava ali no meio da luz, no meio da glória. Mas o coração dele era de pedra. O coração dele era de pedra. A inveja falava mais alto, o orgulho falava mais alto. A maldade falava mais alto. Não importa se o gigante que tem se levantado contra você tem um coração de pedra, é uma pessoa maliciosa, cheia de maldade, uma pessoa que não importa se descer um anjo na frente dele, ele não quebra. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso tem o poder de quebrar. Quando Judas vendeu Jesus, ele beijou o rosto de Jesus. Esse foi o sinal para que os soldados viessem. Eu creio, meus irmãos, que Jesus sentiu um amargor na alma com aquele beijo. Se Jesus pudesse, ele tinha enxugado o rosto daquele beijo, mas ele não enxugou. Por que ele não fez isso? Porque ele já estava predestinado a entregar sua vida por todos nós, e Judas só foi um instrumento. E eu ouso até dizer, nem foi de Satanás, foi do próprio Deus. Deus controlou Satanás para que tudo acontecesse, para que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado por nós. Quando Satanás pensa que está no controle, ele está na palma da mão de Deus. Não importa o que saiu das suas mãos, do seu controle, Deus ainda está no controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Deus é contigo, meu irmão. Ele não perdeu o controle sobre a tua vida. Deus vai te dar uma enorme vitória. E tudo isso que parece ser o seu fim, a tua crucificação, o teu mal, Deus ainda tem o poder de dar a última palavra. Não importa o vale que você tiver que passar. Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Ele expirou. Ele entregou a sua vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus, ele é fiel, irmãos. Não importa o que esteja acontecendo. Eu vim aqui para te falar que quem vai dar a última palavra na tua vida é Deus. É Deus. E o teu inimigo deixa na mão de Deus. Vocês bem sabem o que aconteceu com Judas. Ele não aguentou o peso da sua consciência, o peso da sua própria maldade. Não foi Satanás, não foi a mão de Deus, não foi nada. Foi o peso da sua própria iniquidade, da sua própria maldade que matou Judas. Ele falou, eu não sou digno nem de respirar nessa terra. Eu imagino que ele falou isso. E aí os irmãos já sabem o final dele. Ele poderia ir lá até Jesus e falar, me perdoa por ter te vendido. Me perdoa por ter feito isso. Ele não esperou nem Jesus ressuscitar. O fato dele ver Jesus sendo açoitado foi suficiente para ele ir lá e dar cabo da própria vida. Tem gente que não vai aguentar. Tem gente que não vai suportar. Tem gente que não vai aguentar, porque já vai sentir o projeto de Deus na tua vida. Já vai sentir que Deus tem algo muito grande na tua vida. Eu ouso dizer que tem gente que vai cair na sepultura que armou para você. Judas deu cabo da própria vida, mas ele não ressuscitou. E aquele que ele entregou, a palavra de Deus ela é bem clara, quando ela diz que aquele que abre uma cova cairá nela. Judas abriu uma cova para Jesus, mas quem caiu na cova foi ele, porque Jesus ressuscitou por nós. Jesus estava predestinado a ressuscitar. Quando Jesus morreu, foi para que a glória de Deus se manifestasse. Amém? Tem uma outra passagem, olha, que o Espírito Santo está falando. Quando Lázaro morreu, foi para a glória de Deus. Jesus disse para Marta e Maria, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então tem coisas na tua vida que não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Deus é fiel, meus irmãos. Deus é aquele que ressuscita os mortos. Deus é aquele que ressuscita os sonhos. Deus é aquele que ressuscita.
aquilo que você acha que está perdido, que não vai ter mais jeito. Deus, ele está no controle absoluto de todas as coisas. Se você ainda não cumpriu a sua missão aqui na terra, se Deus tem uma promessa na tua vida, ele vai cumprir com essa promessa. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe. E o Espírito Santo aqui brada fortemente. O Senhor está visitando, aleluia, as tuas necessidades. O Senhor está entrando com providência. Haverá multiplicação. Haverá multiplicação. Porque assim como decanta, labassu, decanta, lamanai, Deus está me mostrando que tem muita gente aqui sendo oprimida e ameaçada. Tem um espírito de Jezabel aí te ameaçando. Naia soube, canto, idecoma, naia sé. Elias correu. Elias foi um homem que orou e o fogo caiu do céu. Elias foi um homem de muita autoridade espiritual. Ele tinha muita intimidade com Deus. Os mínimos sinais, ele já sabia que Deus ia bradar. Quando ele viu uma pequena nuvem no céu, ele orou e apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo foi suficiente para ele acreditar que Deus ia abrir as comportas do céu e ia ter uma imensa chuva, a chuva da promessa, a chuva que Deus prometeu que ia derramar. Judas tinha uma fé Elias tinha uma fé incontestável. Meus irmãos, desculpa o erro. Elias tinha uma fé incontestável. E Deus manda eu te dizer, fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais, aos meus sinais. Porque eu vou te dar um pequeno sinal. E esse é o sinal que a tua vitória vai chegar. Aprenda a depender de mim, diz o Senhor. Aprenda a confiar em mim, diz o Senhor. Não olha para a direita e nem para a esquerda, olha para o alto. Eu ouvi uma palavra esses dias, quando Jesus estava chegando ali numa aldeia, num vilarejo, e o povo sabia que Jesus ia passar lá. A mulher que estava lavando a sua louça, ela largou o detergente ali, a sua louça, e ela foi. O homem que estava carpindo ali a terra, arando para plantar alguma coisa, ele largou a enxada, largou e foi. Qualquer um. O pedreiro que estava trabalhando, largou e foi. Todo mundo largou para ver Jesus. Aonde Jesus passava, entrava, chegava, multidões. Queriam saber, queriam ver os milagres, queriam ver com seus próprios olhos. Quem é esse profeta que faz milagre, que arrasta multidões, que cura enfermos, que cura leprosos, que levanta mortos? Todo mundo queria ir lá. Labassu decanta, lamanaia. E tinha um paralítico. E 4 amigos levantou esse paralítico para levar até Jesus. Eles poderiam entrar pela porta de entrada daquela casa, para que esse paralítico fosse curado. Mas a porta estava fechada, porque a multidão estava oprimindo ali. Não, eu cheguei primeiro, eu não vou abrir. Não, eu quero meu milagre. Não, tal. Aí o que aconteceu? Eles olharam para cima. O Senhor manda dizer. Desculpa, meus irmãos.